Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 17 de fevereiro de 2023. Nesse vídeo a gente vai tratar da Cash 3, Cogna, IRB Brasil e Cielo. Lembrando que é um canal de estudos gráficos, não é um canal de recomendação. Aqui a gente conversa sobre o indicador Ishimoku, tá? Conversa sobre ideias de preço, possíveis suportes, resistências, tá? E é apenas uma conversa, não é recomendação, tá? Vamos lá, começando por Cash 3, tá? Cash 3 começando aqui no gráfico semanal. Fechamento em 92 centavos. A gente teve uma queda nessa semana de 5,15%, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal da Cash 3 pelo Ishimoku, tá? Lembrando que é um indicador que a gente trabalha aqui no canal. Olha só, nuvem vermelha muito grande e há muito tempo o preço trabalhando abaixo das nuvens, tá? O que indica isso? Tendência baixista, tá, pessoal? É uma ação ainda nova na bolsa, relativamente nova, né? Começou aqui no segundo semestre de 2020, né? Percebam como a nuvem ela é projetada no futuro, então ela realmente demora a se formar, né? Ela vai explotando na frente os períodos para frente, né? Então ela vai desenhando no futuro, tá? Então o que acontece? A gente tem uma nuvem bastante robusta aqui na Cash 3, então com um viés mais baixista no gráfico semanal, tá, pessoal? Vamos ver aqui os pontos que a gente poderia falar aqui para vocês, ó. Olha só, a Chico Span, que é a linha aqui atrasada 26 períodos para trás, percebam que em nenhum momento ela conseguiu cruzar o preço de fato, tá, pessoal? Ela está trabalhando por baixo do preço há muito tempo, tá? Isso reforça um viés baixista, né? Óbvio que quando começa a cair aqui, a gente nunca imagina quanto tempo ela vai ficar abaixo do preço, tá? Mas um indicativo legal que a gente vê seria um cruzamento, tá? Da Chico Span, essa linha para cima do semanal, tá? E o que a gente poderia também conversar aqui com vocês, percebam que ela teve um grande movimento lateral, mas em nenhum momento teve um cruzamento no semanal da Chico Span, tá? Seria interessante ela ter cruzado. Outra coisa que chama muito atenção, percebam que a média lenta, que é essa média vinho aqui, pessoal, em um momento a Cash 3 médios fechou acima da média lenta. Percebam aqui, conforme a gente já conversou várias vezes aqui no canal, olha só, no candle de 5 de dezembro, 12 de dezembro e 19 de dezembro, nessas 3 semanas aqui, ela chegou a tocar na média vinho, que é a média lenta de Ishimoku. Muitas pessoas utilizam ela como se fosse uma espécie de trading stop, tá? Fechamento acima dela poderia recomprar a posição vendida ou sair da posição vendida, né? Mas percebam que, olha só, ela perdeu há muito tempo, sempre retomando essa ideia aqui, tá? De trabalhar em tempos maiores, tá, pessoal? Então, trabalhar no diário é muito complicado às vezes, né? Para quem tem pouco tempo para operar na Bolsa de Valores, trabalha durante a semana. É interessante o gráfico semanal, porque você vai olhar como está o candle na sexta-feira, à noite, ou sábado, domingo, e depois você vai tomar a sua decisão já na segunda-feira. Você tem mais dias para tomar a sua decisão. Para quem tem pouco tempo para operar, talvez seja o tempo gráfico mais indicado, né? E olha só, percebam, Cash 3 aqui, 16 de agosto de 21, teve um fechamento abaixo da média vinho, tá? Para quem estava operando aqui pelo Ishimoku, poderia ter saído ou na mínima desse candle que fechou abaixo da média vinho, tá? Esse aqui, como é um vídeo de carnaval, pessoal, a gente vai ficar alguns dias sem pregões, né? Segunda, terça, aí, quarta, semana que vem, né? Então eu estou tratando aqui realmente com mais tempo, tá, pessoal? Então falando sobre as possíveis saídas e entradas que a gente poderia ter feito, tá? Então, para quem estava operando aqui, Ishimoku fechou abaixo da média lenta no semanal, pode marcar uma mínima com uma possível saída, pode sair na abertura seguinte, ou então você vai esperar o quê? Um cruzamento de média. Então, percebam que aqui nessa semana ela fecha abaixo da média vinho e tem um cruzamento aqui entre essa semana, dia 27 e 34 de outubro. Então, aqui seria mais um sinal de saída reforçado ainda, olha aqui, ó. Aqui, a Chico Span, o fechamento aqui dessa semana aqui do 11 de outubro de 21, percebam que ela cruza o preço, então estariam todos os indicativos já para a saída, tá? E não deu mais entrada, não teve cruzamento de média rápida com média lenta, a Chico Span não cruzou o preço no semanal, então pelo semanal aqui da Melius, a gente estaria há muito tempo fora, tá, pessoal? Então eu acho interessante quando a gente realizar uma compra no diário, também dar uma olhada no semanal, tá? O que a gente gosta de ver no semanal, pelo menos um fechamento acima da média vinho, tá? O mais legal é quando tem um cruzamento de médias, tá? E não aconteceu, e ela foi perdendo, fazendo fundos, fecha a semana mais baixa da história do ativo, né, uma história recente, e aqui seria um viés baixista ainda no semanal, tá? O que seria interessante da Melius, que eu tinha deixado até marcado aqui,
Fechamento aqui acima da média rápida, seria mais ou menos em R$1,11, R$1,12, mas mais interessante, fechamento acima do R$1,13, tá? Já que ela não fecha acima da média vinho, conforme eu coloquei para vocês, olha só, muito tempo, né? O último fechamento dela acima da média vinho, conforme aqui eu conversei com vocês, foi aqui em 9 de agosto de 2021. Bem mais de um ano, praticamente um ano e meio, aí operando abaixo da média vinho. Uma média muito importante no Ichimoku, então vale a pena sempre a gente olhar. Tá, o viés baixista ainda está na Melius, lembrando que sempre pode, não é garantia de continuar o ativo caindo, nem subindo, é apenas um estudo gráfico e eu estou lendo aqui, tá, os indicadores para vocês. Percebam que o DMI também negativo está aqui acima do positivo, tá? Reforça o viés baixista também no DMI. A ADX chama atenção que, olha, ele estava caindo por vários meses, né, pessoal, semanas. Percebam que ele começa a ganhar também força, ele ganha um nível ainda de 17, tá? Tem pessoas que entendem que a tendência é formada às vezes de 20, acima de 20, 23, 25, tá, pessoal? Então ainda estaria com viés quase que neutro, tá? Mas nada impede das próximas semanas aí ficar atento do ADX também ganhar força, tá, pessoal? No semanal da Melius, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora no diário, como foi o fechamento dessa semana, tá? Vamos lá. Percebam, fechou nos 92 centavos e como a gente está no Ichimoku, média verde-limão para baixo, média vinho cortando para baixo, Chico Spam trabalhando abaixo de um preço há bastante tempo, né? Que fechamento foi esse? Provavelmente já tem algumas semanas, talvez fechamento aqui de fevereiro, janeiro, tá? Ela já estava abaixo do preço, porém a gente estava numa grande lateralidade, né, pessoal? Momentos laterais assim, a gente conversou aqui, eu estou tratando para quem já é inscrito, tá? Já está acompanhando há mais tempo. Uma grande lateralidade ela pode estourar para qualquer dos lados, né? Quanto mais tempo esse movimento fica aqui, mais forte ele tende a ser quando tem um rompimento, tá, pessoal? Porém, não é recomendação, mas nesses casos é interessante às vezes ficar de fora também, porque a gente nunca sabe para qual lado vai estourar o ativo, tá? Percebem, nuvem futura também vermelha, tá? Então a nuvem também está descendente, ó, percebo que ela vermelha aqui, ela teve uma troca. Aqui esse movimento do dia 9 de fevereiro também, tá? Nesse dia, às vezes chamam de movimento, seria o termo em inglês eu saberia, mas em português eu não sei se tem uma tradução, mas é como se fosse o movimento das três linhas, tá? Percebam, aqui quando tem a cruzada, tá? Cruza a nuvem verde com a vermelha, lembrando que ela é plotada no futuro, mas quando as três linhas é verde e limão, a vinho, e todas estão apontando para o mesmo lado aqui também, reforçando, olha, percebam que chama muita atenção que foi o candle também do rompimento. É muita coincidência, né? E também tem a Chico Spam aqui autorizando a nada impedindo, tá? Que ela fique no movimento lateral ou de reversão, tá? Seria interessante a Chico Spam chegar cada vez mais perto aqui do preço, tá? Quem sabe uma lateralização aqui para a gente ver algum tipo de retomada, mas o diário segue um viés mais baixista. Deixa eu dar uma olhadinha no FR. Olha só, o FR, conforme a gente conversou também ontem, perceba, eu estava no nível de sobrevenda abaixo do 30, lembrando que eu uso sempre os números padrões, tá? FR14, o Ichimoku, tudo padrão, tá? Eu acho interessante a gente colocar indicadores sempre padrão, porque o que todo mundo vê, às vezes é mais interessante do que tentar achar um ajuste mágico do indicador, tá? Percebam, ele vem na região de sobrevenda e foi justamente esse candle aqui, tá? Olha só, esse candle aqui do dia 15 de fevereiro, ele volta para a região do 31 e por isso que ele dá uma arrefecida na baixa, tá, pessoal? Mas ficar muito atento aqui ainda com a cash, tá? Não estou falando, a gente não está falando sobre ser alto, um movimento mais que vai continuar a cair ou subir, mas é sempre importante ter um gerenciamento de stop. Quando for efetuar uma compra na bolsa, saber onde está o stop, saber onde está a parcial de lucro também, tá? Quanto menos tempo a gente fica comprado, menor é o nosso risco na bolsa, tá, pessoal? Por enquanto aqui os indicadores ainda com viés mais baixista, mas a gente vai acompanhar nas próximas semanas, próximos dias aí a Cash 3, tá? Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever e a gente vai continuar agora o vídeo tratando da próxima ação que a gente vai tratar agora. Vamos de Cogna, vai, pessoal? Cogna na tela agora, a gente acabou de tratar da Melius, vamos continuar aqui. Cogna, 17 de fevereiro, vamos começar pelo semanal, pessoal? Assim como eu fiz com a Melius. Percebam, tá? Sempre que vou fazer uma compra na bolsa, é interessante ver o semanal, ver o mensal, tá? Vamos começar aqui só pelo semanal, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Lembrando que é um vídeo de carnaval, como vou ficar alguns dias sem pregão aí, eu tô falando de uma maneira um pouco mais lenta também e mais detalhista, tá, pessoal? Semanal. Percebam, primeira coisa que a gente olha no Ichimoku,
o preço está acima ou abaixo das nuvens. Percebam, há muito tempo abaixo das nuvens, tá? Então, se ele está há muito tempo abaixo das nuvens, a gente presume que a tendência é baixista, tá? Além de estar abaixo das nuvens, está abaixo da exponencial e aritmética de 200, também está, né? Reforça ainda uma questão de um viés mais baixista. E aí a gente vai dar uma olhadinha no semanal, o que ele tem feito, tá? Percebam, chama muita atenção, né? Quando tem esse tipo de confluência aqui no gráfico, percebam, quando está fechando dentro das nuvens, pessoal, a gente entende como um ponto de equilíbrio, ou seja, nem compradores nem vendedores estão vencendo, tá? Tá como se o preço estivesse no equilíbrio mesmo, tá? E percebam esse candle aqui, 31 de outubro de 22, a nuvem, topo da nuvem servindo como uma possível resistência, que esse candle chama muito atenção. Percebam, com a confluência aqui, ó, esse topo, depois no outro topo aqui, tá? Esse topo, dezembro de 21, março de 22, tá? Esse candle coincide o topo da nuvem com o topo dessa região de resistência aqui, tá, pessoal? Somado aí, enfim, teriam outras confluências, mas só para ver, é importante a gente ver as confluências no gráfico. Depois que passa, fica fácil, realmente fica fácil. Mas a partir do momento, quanto mais gráfico a gente enxergar, mais a gente estudar, isso fica mais fácil a gente ver enquanto está acontecendo, tá? Mas o que a gente tem aqui no semanal da Cogna? Fechamento abaixo da nuvem, nuvem futura vermelha, então viés baixista, abaixo da nuvem, futura baixista que está vermelha também no semanal. Essa linha, 26 períodos para trás, abaixo do preço, viés baixista também, tá? Percebam, cruzamento de verde e limão com a média vinho, baixista também. Percebam, uma coisa que também chama muito atenção, que essa média lenta no semanal, ela permanece plana, assim, muitas vezes tem pessoas que entendem quando a média fica muito tempo assim, nesse sentido, às vezes pode estar acontecendo algum tipo de acumulação ou distribuição, tá, do preço, tá? Mas aqui, o que a gente gostou de ver essa semana, pelo menos teve um fechamento acima da média verde-limão, tá? Que é a média rápida de Shimoku, que é R$ 2,18. Ela fechou acima aos R$ 2,20, ao contrário da outra semana, tá? Essa média verde-limão no Shimoku, pessoal, muitas vezes ela serve para a gente refinar uma entrada, pode também ser uma saída, tá? Mas é uma média mais de momentum, tá, pessoal? Não é uma média que vai mudar a tendência do ativo, tá? Porque se o ativo está embaixo das nuvens, abaixo da média lenta, nuvem futura vermelha, a Chico Span abaixo do preço, a tendência é baixista. Então permanece uma tendência baixista. O que seria interessante na Cogna? Fechamento acima das nuvens ou buscar essa média lenta para, com o tempo, essa média verde-limão, fazer o cruzamento, então autorizar, quem sabe, algum tipo de entrada. Quando tem esse tipo de cruzamento de média, a gente vai ver a nuvem futura também está verde, aonde que está Chico Span, e aí a gente vai vendo se realmente vale a gente tomar o risco no ativo, tá? Então, eu deixei marcado aqui os R$ 2,69, que seria o preço mágico aqui do semanal dela, para ela retomar acima da média lenta e também ela fecharia aqui acima das nuvens. Seria interessante para quem sabe começar a puxar a média verde-limão e realmente a gente ter um gráfico semanal um pouco mais bonito da Cogna. Então, eu vou mostrar um pouquinho também do mensal dela. Percebam que a gente colocou R$ 2,69, que seria a média rápida também da Cogna aqui no mensal, tá? Então, interessante a gente ver um fechamento da Cogna nos 2,69, tá, pessoal? A gente não está tão longe, não está tão perto, mas é possível, tá, pessoal? A gente vai continuar estudando aí o ativo no semanal, para quem sabe a gente ver os 2,69, né? Agora vamos dar uma olhadinha também no gráfico diário, tá, pessoal? Percebam, ela está fechando abaixo das nuvens desde aqui, olha só. Desde o 11 de novembro de 22, quando ela fechou abaixo da aritmética de 200, abaixo das nuvens, a Chico Span já estava abaixo do preço, verde-limão para baixo, média vinho para baixo. Seria só aguardar um fechamento, uma nuvem futura vermelha, seria todos os indicativos de um viés mais baixista, tá, pessoal? Olhando para trás do preço. Agora o futuro, que a gente gostaria de ver. A gente tem um cruzamento de médias baixista dentro da nuvem, verde-limão cruzou a média lenta, tá? Muitas pessoas entendem que esse cruzamento dentro das nuvens, pessoal, pode ser desconsiderado. Tem quem opere? Tem quem opere. Mas, via de regra, se a gente entende que tem um equilíbrio do preço dentro das nuvens, eu acho que faça muito sentido a gente operar dentro das nuvens esse tipo de cruzamento, tá, pessoal? A gente tinha marcado que os R$ 2,10 seria um ponto para ela não perder, tá até marcado aqui, né? Aqui desde da quinta, sexta-feira, né? Realmente ela não perdeu.
fechou hoje nos R$ 2,20, ela fechou acima da média rápida de Ichimoku, que estaria nos 2,19. O que seria, deixei até aqui, está até escrito aqui, não sei se você consegue enxergar. No gráfico diário, voltar a fechar acima dos R$ 2,26 para começar a puxar essa média rápida para cima da lenta e fazer de pelo menos um novo cruzamento, tá? Não que a gente fosse operar, mas vai ficar interessante quando a gente tem um fechamento acima das nuvens, tá? Então, ainda ela está um pouquinho longe de fechar acima das nuvens, que seria 2,69 no diário, tá? Mas percebam que o 2,69 é importante no semanal, no mensal e também no diário, tá? Não perdendo aqui, pelo menos o fundo, pelo menos uma esperança de ela dar uma lateralizada, já que a Chico Span adentrou no preço, essa linha azul aqui adentrou no preço, atrasada 26 períodos para trás. Quem sabe ela continua a lateralizar e aqui por março, ó, 6, 7, 8 de março, ela trabalhando na mesma região, ela não possa buscar, quem sabe, patamares superiores, tá? Mas a gente continua praticamente com o mesmo viés aqui, um viés neutro aqui, já que a gente está dentro da nuvem no diário, e no semanal continua um viés mais baixista aqui para a Cogna. Lembrando que o Ichimoku, a gente busca surfar tendências, tá, pessoal? A gente busca surfar tendências, então a gente vai buscar operações realmente quando o movimento estiver mais como tendência. Percebam também que essa linha preta é o ADX, ela está num nível aqui de 12, bem abaixo de 20, que reforça a ideia de lateralidade do preço aqui no gráfico diário da Cogna, tá, pessoal? É interessante a gente observar, só para fechar aqui a análise da Cogna, que a gente está com a média aritmética exponencial aqui de 200 já dentro da nuvem, assim, ela está cada vez mais chegando aqui próxima do preço, tá? Já que ela está distante desde novembro. Interessante a gente ver essa média também cada vez caindo mais e ver como o gráfico aqui, como o preço da Cogna vai reagir no gráfico diário, tá, pessoal? Agora vamos tratar da IRB Brasil, tá? IRB Brasil, que a gente tem tratado aí também quase todos os dias. Quem gostar da ação, da nossa análise, peço para deixar o like e se inscrever, que fica mais fácil de vocês acharem o nosso canal. 17 de fevereiro, para quem está chegando agora, a gente trata aqui do nosso canal Nuvens de Valores, das nuvens de Ichimoku, tá? Lembrando que é um canal de estudos gráficos, não é recomendação, não sou um analista profissional, tá, pessoal? Apenas estou querendo ajudar, realmente, passar um pouco da minha visão de mercado e interpretando, na verdade, o Ichimoku para ajudar vocês a tomar a decisão de vocês, tá? Olha só, sexta-feira, a IRB Brasil fechou com menos 1,34%, fechou com R$ 22,87. Esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? Então, interpretando, Chico Span, que a linha do preço atrasada 26 períodos para trás continua embaixo das nuvens, continua abaixo do preço. Viés mais baixista, nuvem futura também continua aqui para frente, ela continua vermelha, tá? Cruzamento descendente verde-limão é a média rápida abaixo da média lenta. Percebam que então a gente tem praticamente todos os indicativos de um viés baixista aqui na IRB Brasil. E o que a gente observa, que aqui, olha só, verde-limão serviu como resistência ao preço aqui, tá? E, no entanto, aqui no dia 16 de fevereiro ela consegue fechar acima. No entanto, essa média rápida, às vezes, ela serve mais como uma média de momento, uma média de você entrada e saída, sim, mas enquanto a gente não tem ela a nosso favor, ou seja, se eu quero comprar, ela está verde-limão, assim, que nem ela estava aqui, ó, por exemplo, ela está subinte e a média lenta está abaixo, né? Interessante, aí você pode pensar num tipo de tomada de decisão, mas quando ela está abaixo da média vinho, a média rápida abaixo da média lenta, a gente realmente não entende como uma mudança de tendência, tá, pessoal? Mudança de tendência é um cruzamento da média rápida com a média lenta, é uma nuvem futura verde, tá, pessoal? E também uma Chico Span cortando o preço, tá? Esses praticamente seriam os 3 sinais de uma mudança de tendência com o Ichimoku, que a gente não observa aqui, tá? Ainda na RB Brasil, pelo menos gráfico diário. O que é interessante ela fazer nas próximas semanas e dias. Ela ganhar essa média vinho. Média vinho atual, R$ 28,42. Eu vou deixar aqui marcado, já que a gente trata quase todo dia essa ação, sempre que possível. R$ 28,42. Deixar aqui porque fica sempre mais fácil de falar já. Eu gosto de mexer no gráfico quando eu estou gravando aqui para vocês, tá? Então é interessante ela ganhar e ela está um pouco longe ainda, tá? Enquanto não fizer isso, o viés continua um viés mais baixista aqui no gráfico diário, tá, pessoal? Então agora, depois de tratar agora o gráfico diário, tá? Exaurindo aqui a análise, vou dar uma olhadinha também no semanal da RB Brasil. Então se a gente tem um gráfico diário com viés mais baixista,
A gente olhou o semanal também, né? Vamos dar uma olhada no semanal. Semanal sem novidades, tá, pessoal? Conforme a gente tem tratado aqui com vocês, Ishimoku, a gente não tenta acertar topo e nem fundo. É tratar a tendência, tá? Primeira coisa que eu olho com o Ishimoku, tá acima ou abaixo das nuvens? Abaixo das nuvens. Há muito tempo? Há muito tempo. Então, provável tendência baixista, tá? Essa pergunta é rapidinha de fazer e a gente às vezes poupa muito do nosso dinheiro fazendo esse tipo de pergunta, tá, pessoal? Percebam, é um vídeo aqui de carnaval, então estou trazendo até um pouco mais da análise aí completa para vocês, para trás do preço. Percebam, olha só, perdeu a nuvem, fechou dentro da nuvem aqui? Não fechou, mas ele já pegou e marcou uma mínima dentro da nuvem. Poderia ter tido um stop aqui? Sim, faria sentido. Mas vamos supor que você não colocou seu stop. Esse candle enorme, tá? Quando teve aquela fraude, problema contábil, fechou abaixo das nuvens. Ou eu vendo abaixo da mínima, ou eu vendo, então, na abertura da semana seguinte, tá, pessoal? Quem fez esse tipo de operação aqui no Ishimoku, poupou muito do seu dinheiro. É óbvio que fica muito fácil de falar, tá? Depois que já foi, enfim, tudo mais. Eu não quero ser guru e nem adivinhar a questão do preço. Mas quanto mais você olha esse indicador, você vê que às vezes esse tipo de operação, e você sai da operação, você vê que muitas vezes você poupa seu dinheiro. Então, pelo Ishimoku semanal, você estaria vendido aqui desde a primeira semana de março de 2020. Praticamente há 2 anos você estaria fora da RB Brasil. Teve um cruzamento de média aqui? Teve. Mas esse cruzamento, percebam, tem um cruzamento de média aqui, com candles baixistas, mas é muito difícil você buscar esse tipo de operação. Quando faz esse tipo de cruzamento, eu não acho que é um sinal, apesar de ser um sinal de compra fraca, é um sinal de compra fraca, mas fica muito complicado de você fazer esse tipo de operação, né, pessoal? Mas percebam, olha só, você tem um cruzamento, porém, olha só, a Chico Spam, ela continua a trabalhar abaixo do preço, então ela não me autorizou a entrar. Quando tem esse tipo de cruzamento, é interessante ou você ter o preço, a Chico Spam cortando o preço, ou pelo menos uma nuvem futura verde, tá? Mais algum indicador, algum indicativo do Ishimoku para autorizar esse tipo de entrada, porém não é um sinal que eu gosto muito de operar, tá, pessoal? Isso é uma visão pessoal minha, tá? Mas se você gosta de operar esse tipo de sinal, pega quando tem esse tipo de cruzamento, joga no gráfico diário e vai buscar a entrada no diário, tá? Porque entrar pro semanal pode ser que seu stop fique muito caro, tá, pessoal? Mas a pior das hipóteses, ela pegou e fechou abaixo aqui da linha lenta, da linha média lenta do Ishimoku, em fevereiro de 21, e depois ela acelerou a sua queda segunda semana de 21, então você estaria vendido aqui na RB Brasil pelo menos há uns 2 anos, tá, pessoal? Perceba, ela afundou, né? Agora fica fácil de falar, todo mundo é mestre, né? Mas realmente é um indicador, eu não estou falando nada além do que o indicador fala, tá, pessoal? Percebam, a gente está fechando também abaixo da média rápida de Ishimoku, tá? Que é a média verde-limão, isso aqui também já tinha alertado aqui no canal para vocês. O que é interessante no semanal, ela voltar a pelo menos fechar acima da média rápida de Ishimoku. Estaria aqui mais ou menos na região dos R$30,90, tá, pessoal? Ela está bem longe aqui. Posso até deixar marcado aqui pra gente, R$30,90, colocar de verde, para saber que é uma média rápida. E para pensar no semanal, quem sabe a gente tem algum tipo de retomada, mas lembrando que a média rápida era apenas, às vezes, uma média de momento, tá? Para refinar uma entrada, uma saída, tá? Para a gente realmente montar uma posição, às vezes é mais interessante quando o ativo no semanal vai buscar essa média vinho aqui, tá? E a vinho da RB Brasil estaria nos 42,45 centavos, tá? Então estaria muito longe para a gente pensar numa reversão de tendência, tá? De uma mudança de tendência no ativo pelo Ishimoku, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui também no FR. FR já sai de uma região de sobrevenda, tá, pessoal? Então não estaria numa região de sobrevenda, e a gente vê o que? O DMI. DMI negativo acima do positivo, tá? O viés mais baixista também no DMI, tá? Então, são esses pontos que eu passei da RB Brasil. A gente gosta de o quê? De ver cruzamento de médias. A gente gosta de ver do que? A Chico Spam cortando o preço. A gente gosta de ver nuvem futura verde, tá? E esses 3 indicativos continuam baixistas da RB Brasil. Não quer dizer que ela não possa subir 600% numa semana. Eu não tenho como prever esse tipo de movimento. Mas o viés é baixista ainda, tá? Eu tenho que passar para vocês aquilo que eu estou vendo, e não a questão só o que eu estou vendo, o que o indicador está falando para a gente, tá, pessoal? Lembrando que não é recomendação, apenas um estudo gráfico, tá? Então, vamos agora falar da Cielo, já que a gente falou da IRB Brasil, gráfico diário e semanal. Vamos falar também do gráfico diário e semanal da Cielo aqui para vocês. Vou tomar um pouco aqui de chá.
Tá muito calor hoje. Bom, bora lá. Começar pelo semanal. Gráfico semanal da Cielo, 17 de fevereiro de 2023. Para quem está chegando no canal, quem é novo, a gente trata do indicador nuvens de Ishimoku, tá, pessoal? Percebam, vamos ver. Nuvem Ishimoku, nuvem futura verde, ok. Verde, média verde-limão já aciona aqui. O que a gente vê? A média verde-limão continua abaixo da média vinho, que a gente falou. Ou seja, aqui esse cruzamento seria uma venda fraca, mas como acima das nuvens, tá? Muita gente não leva em consideração esse sinal para abrir uma posição vendida, tá? Conforme a gente conversou, pessoal, o que a gente quer ver aqui na Cielo? Esse cruzamento de média, tá? Percebam que, olha só, essa semana a média rápida do Ishimoku já subiu mais um pouco. Quem sabe nas próximas 1, 2, 3 semanas, provavelmente umas 2 semanas, pode ter esse cruzamento altista aqui no semanal, tá, pessoal? Se a gente tem uma nuvem futura verde, um cruzamento de médias altista, tá, acima das nuvens, e uma Chico Span que ainda está dentro do preço, mas quem sabe ela corta o preço novamente, pode ser um sinal de compra na Cielo. Não quer dizer que o ativo vai subir 500% ou cair 500%, estou falando do indicador. Então é interessante, quando tem uma entrada, quando a gente faz uma compra na Bolsa de Valores, a gente tem que saber onde está o nosso stop, tá? Então, vamos ficar atento aqui no semanal da Cielo. Interessante, percebamos que é uma região de resistência que a gente desenhou, tá? A gente como a gente traça essa linha? Pega o topo, vai traçando o máximo de candles possíveis, pega essa linha, copia, joga para cima, para ficar uma região aqui de preço que a gente vai estar trabalhando com uma ideia de resistência, tá? Percebam que ela não consegue fechar acima dessa região desde agosto de 22, vem surgindo com uma região de resistência. Mas, no entanto, percebam, o semanal da Cielo, diferente da IRB Brasil, diferente da Cogna, diferente da Meritos, não é recomendação, mas se a gente olha o semanal, ela trabalha acima das nuvens, tá? É um viés mais altista no semanal da Cielo, mas a gente também reforça o quê? Percebam como essa média amarela exponencial de 200, eu vou falar todo o vídeo disso, né? Plana, ela tá flat, fala flat, né? Fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, aí essa semana fecha abaixo, entendeu? Ela funciona o quê? Como um imã, né? Seria interessante a gente ver um fechamento, fecha aqui, colocando o suporte e vai embora, né? Para ignorar essa média aí, quem sabe o ativo deslancha, tá? É um viés. A gente teve um sinal de venda fraca, ela reagiu bem, né? E o que a gente quer? Continua ela fechando o quê? Eu marquei aqui, 5,10. Ela tem que continuar fechando acima de 5,10, tá? Semana que vem a gente quer um fechamento mais alto possível aí para os acionistas da Cielo ganhar dinheiro. Mas continuar fechando acima para não renovar as mínimas e quem sabe o ativo aí continuar subindo, tá? A gente vai querer esse cruzamento aqui no semanal, tá? Olha só, vamos observar. EFR continua acima de 50. DMI, olha só aqui, pessoal. Verde, ele continua verde. Então, a gente quer só esse cruzamento aqui para realmente reagir. Será que vai ser uma segunda pernada da Cielo? Não sei. Eu queria saber também, mas isso eu não faço ideia, pessoal. Mas é interessante. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui para trás. Como é um vídeo de carnaval, pessoal, então às vezes eu estou falando com mais detalhes, olhando mais para trás o preço, até para ajudar aí quem está gostando das nossas análises aí, com uma análise mais completa para vocês. Olha só, a última vez que ela fez um cruzamento, perceba, olha que interessante. Um cruzamento de média aqui foi 14 de fevereiro de 22, tá? Olha só, praticamente um ano atrás, né? Quando a gente tem um cruzamento de média, olha esse volume. Volume acima do normal. Um candle bonito desse, um cruzamento. Opa, posso marcar uma máxima aqui e, olha só, seria interessante. Entrando aqui mais ou menos nos 2,74. Poderia colocar um stop na mínima aqui? Poderia, ficar no 2,51. Ou então ainda abaixo desse fundo aqui, tá? E olha só, foi embora. Não entrei aqui. Opa, teve um rompimento de nuvem. Poderia colocar uma entrada acima dessa máxima, o stop. Quando eu entro com o rompimento da nuvem, o stop, pelo menos classicamente, fica abaixo da nuvem, ou então eu coloco abaixo da média lenta, tá, pessoal? E teria ido embora. Depois aí você vai ajustando seu stop, ajustando seu stop. Quando tem um grande movimento altista, a gente pode ajustar o nosso stop o quê? Pela vermelha, pela média rápida mesmo. Então, quando ela perde a média rápida, realiza aqui uma parcialzinha, ou sai até de uma inteira da posição, que a gente vê que tem uma média flat aqui, ele estaria fora. Eu estaria esperando o quê? Um novo cruzamento, pelo Ishimoku, tá, pessoal? Não é recomendação, estou falando, nem é o que eu faria, estou falando o que o indicador nos fala, tá? Semanal aqui da Cielo não está ruim e não está bom, porque a gente quer o cruzamento, mas com o cruzamento pode ficar muito bom, tá, pessoal? Muita atenção aí na Cielo semanal. No entanto, o gráfico diário fica mais clara essa região de resistência, né? Percebam, ela estava fechando acima das nuvens, fecha abaixo, e olha só quem que veio salvar, a Cielo. Tem que agradecer, acionistas da Cielo tem que agradecer aqui, hein? Aritmética de 200. Região aqui da exponenciais aqui, essa cruzadinha aqui, ó, veio pá,
tocou nela, quem pegou aqui foi muito feliz, pegou a mínima do movimento, pegou aqui mais ou menos na região dos 4,15 e depois ela começa a fechar com cruzamento de média no diário, que começa a fazer novos topos. Perceba aqui, olha, topo da nuvem serviu como uma resistência, porém depois ela não perde a média vinho, fecha acima, fecha abaixo, fecha para fora, fecha para dentro. Aí aqui a gente tinha conversado no canal que não seria errado, pessoal. Olha só esse candle aqui de 30 de janeiro com a queda de 4,78%. Fechou aqui, abaixo das nuvens, né? Dentro das nuvens, desculpa. Depois, olha só, no dia seguinte a gente tem uma média verde rápida, servindo de resistência. Não seria errado sair, tá? Perdendo a mínima do candle do dia 30 ou saindo na abertura, tá? No entanto, o ativo volta a fechar acima. Também não seria errado voltar, tá, pessoal? É melhor às vezes você preservar teu patrimônio e fazer uma reentrada do que a gente perder dinheiro à toa, sendo que o gráfico tinha falado pra gente. Percebam, o cruzamento de médias no diário, aqui ó, a média rápida, ela continua cruzando com a média lenta. A gente percebe que o ativo está com dificuldade dessa região de preço, no entanto, olha só, o que a gente observa aqui? Nuvem futura continua com uma consideravelmente grossa, verde. A Chico Span cortou a nuvem também. Média rápida, ascendente. Média lenta, ela está flat aqui, tá, pessoal? Seria interessante ela já começar a subir também, né? E o indicativo um viés mais altista aqui, tá? No gráfico diário, então seria interessante ela começar a ter topos mais altos para puxar o semanal e autorizar ela embora, tá, pessoal? Mas sempre dê uma olhada no stop de vocês, tá, pessoal? É importante sempre estar olhando o stop, gerenciamento de risco, diversificando, tá? A gente vai ficar aqui no vídeo da Cielo, eu acho que está mais interessante o gráfico semanal, tá? O diário está um pouco embolado aqui, percebam, fechou dentro, fechou para baixo da nuvem, fechou, desculpa, dentro da nuvem, para cima, para dentro, então assim, está um pouco lateralizado o movimento aqui, dá até para a gente ver aqui o ADX, o nível do ADX está abaixo de 20 também, reforça essa ideia, está 17, tá? Então, peço para deixar o like, se inscrever, comentários aí, quem gostou. O vídeo ficou um pouco mais longo aí porque é um vídeo de carnaval, tá? Espero que vocês gostem e até a próxima.